Marli, no primeiro mês, que você começou tipo, em agosto e setembro, você fechou o mês com qual faturamento? Meu faturamento foi de R$ 2.929. Fala, galera. Hoje nós vamos bater um papo aqui com a Marli. Marli é uma aluna do GPA que começou aí também. Na verdade, Marli, se apresenta, que eu nem sei quando que você começou. Se quiser falar um pouco sobre você, como é que você começou no Google Ads, só para a galera ficar sabendo, conhecendo. Eu conheci ela porque ela é uma aluna, conheci ela através dos resultados, né? As pessoas vão compartilhando com a gente e eu achei muito interessante o resultado, a dedicação dela. Então eu resolvi fazer uma entrevista com ela, porque teve até resultados significativos que ela vai revelar aqui para vocês, como é que foi, quais foram as dificuldades. Mas então, Marli, pode se apresentar para a galera e te conhecer. Legal. Bom, meu nome é Marli, Marli Silva, né? E eu comecei com o Google Ads já há muito tempo, Caio, na verdade. Em 2013. Comigo, pô. Não, mas aí tem toda uma história. Não, pode contar. Tenta que lá vem história, entendeu? Em 2014, eu abri uma loja virtual, uma loja de roupa feminina virtual. E aí, passado alguns meses, eu senti necessidade de conseguir fazer uma divulgação melhor dos produtos e tal. E eu tirei a certificação do Google, aquela do próprio Google, tá? Isso lá em 2014. Caramba, em 2013. Em 2014, começou aquela crise maluca, e aí, sorte que a minha loja era virtual, né? Então, eu não tive grandes... Já estava na internet, então? Já estava na internet, já estava na internet lá em 2014. Em 2014, eu fechei minha loja, né? Porque aquela crise pegou, e aí pararam completamente as vendas e tal, e fui trabalhar com outras coisas. Mas, para você ter uma ideia, o meu cadastro na Hotmart é de 2015. Ai, dá até dor, não dá não? Porque o meu é de 2018, eu falo, nossa, por que eu não comecei lá em 2018? Porque eu cadastrei, mas eu fui fazer, assim, sentar a bunda na cadeira pra falar, não, eu quero isso, lá em 2019, depois de 1 ano e meio. Daí, quando eu falo pra galera assim, pô, você vai se arrepender de começar agora. Ah, você fala isso? Não, cara, eu falo isso porque todo mundo que passa por isso pensa isso, né? Para você ter uma ideia, eu comecei na mesma época lá na Hotmart, quando eu tive contato a primeira vez, que foi apresentada por uma pessoa que na época foi fazer o trabalho da Hotmart, foi quando o Mário Vergara, sim, quando ele começou, o cara estourou tal, enfim, e eu não fui. Eu sempre trabalhei em empresa, minha vida inteira eu trabalhei em empresas, né? Trabalho na área financeira, trabalho até hoje, então eu acho que hoje eu estou numa situação muito privilegiada com relação a outras pessoas, porque eu tenho um emprego fixo, estou trabalhando desde março em casa, né, no sistema home office, mas eu tenho emprego. Então, assim, eu sempre fui empregada, eu sempre trabalhei em empresas. E depois do que eu tinha passado... Fomos doutrinados para isso, né? Fomos doutrinados para isso, né? Na verdade, agora que saiu essa era de empreendedorismo da internet, mas também na minha cabeça nunca se passou não ser empregado. Tipo, depois que você começa a entender, ver, conhecer, aprender, que você vê que existe um outro caminho alternativo, né? Mas até então você é doutrinado que você vai ser sempre o empregado mesmo. Caio, eu acho que tem algumas situações que o bichinho do empreendedorismo morde a gente. Morde algumas pessoas e depois que ele morde não tem mais como você voltar atrás. Então, assim, ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira, eu empreendi algumas coisas. Então, a minha loja virtual não foi a primeira, eu já tive floricultura, eu já tentei outras coisas, enfim, eu já trabalhei muito por conta também, tá? E até porque... nos últimos anos, por exemplo, 2017 eu fiquei desempregada, 2016, 2017 eu fiquei desempregada, junto com mais 1 milhão de pessoas no Brasil, né? Então, assim, eu sempre tive esse lado, tá? E o bichinho do empreendedorismo, ele me mordeu muito cedo, e eu sempre tive aquela coceirinha, aquele incômodo, aquela coisa de, tudo bem, eu tenho um emprego, eu tenho um emprego, eu não ganho mal, tá? Mas sempre teve aquela coisinha assim, sabe? Mexendo com a gente no fundo. Mas enfim. É igual você falou pra mim uma vez, você vê, não consegue desver mais, né? Você é de onde, Marli? Só pra te cortando. Eu sou de São Paulo. São Paulo, tá. Eu sou de São Paulo, exatamente. Depois que você vê, não tem como desver, né? É bem isso mesmo. Então, assim, começou muito lá atrás, e aí ficou abandonado, ficou largado. Quando foi
o estopim, digamos assim, foi no começo desse ano. Quando a gente começou a viver essa loucura da pandemia, eu acho que eu me dei conta do quão sensível era o nosso trabalho, assim, o emprego, manter o emprego. Eu trabalho numa empresa pequena, né? E são duas coisas que, na verdade, me preocupam. Quer dizer, isso me preocupou lá atrás, hoje está me preocupando menos, porque a empresa, graças a Deus, está passando por essa situação. Eu adoro o meu trabalho, eu adoro o meu emprego, eu amo as pessoas que trabalham lá, eu trabalho lá com muito prazer, com muito gosto mesmo, né? E, de novo, fugindo à regra dos demais, sim. né? Muitas pessoas não gostam, né? Que é a grande maioria. Eu também Isso. gostava do meu serviço, só não gostava da liberdade que eu não tinha. Mas do serviço em si, das pessoas, do que eu fazia, eu gostava. Eu não gostava de não ter o dinheiro suficiente e não ter tempo suficiente. Eram as duas coisas que mais me incomodavam, não o dia a dia em si. E outra coisa que me preocupa muito, Caio, eu tenho 51 anos, né? Então, eu, digamos assim, eu estou em fim de carreira. A verdade é que daqui para frente, se eu, por exemplo, sair desse trabalho, eu cada vez mais tenho mais dificuldade de me recolocar no mercado de trabalho. E isso é uma preocupação. E isto sempre foi uma preocupação no sentido de que, olha, eu tenho que encontrar alguma coisa que eu tenho capacidade, né, para fazer, que eu tenha capacidade para fazer e que me garanta rendimentos, porque não dá para a gente viver de aposentadoria, ponto, né? Sim. E aí, então, o bichinho voltou e me mordeu com toda a força no começo do ano, quando começou essa história da pandemia. E aí, então, eu fui atrás de ver o que eu ia fazer, eu comecei a olhar alguns cursos, que até então eu não tinha feito curso nenhum. Tem muita coisa ruim no mercado, de pessoas que criaram um curso para vender sem viver, aí cria-se um monte de pessoas que desanimam por não acreditar mais em conhecimento ou em curso, por ter feito 1, 2, até 3, às vezes, que não somaram. Eu no mesmo caso que você, fiz vários. Dentro deles, alguns tiveram algum ponto muito importante, alguns muito pouco. Alguns até para eu conseguir avaliar que é ruim, né? Acho que o meu primeiro curso foi um dos piores cursos que eu fiz, mas foi pelo menos que eu tive uma régua de saber o que é bom, o que é ruim. Mas aí, continua, só te cortando. Num dado momento, eu estava tão angustiada, assim, que eu falava, não é possível. Tem alguma coisa aqui que não é dito. Eu não consigo ver uma outra forma. Tem alguma coisa que não é dito, tem alguma coisa que fica nas entrelinhas, e é isso que está faltando. E assim, eu queria um pouco da tua opinião, e eu já te conhecia também, já tinha visto teus vídeos lá no YouTube. E tem o curso do Caio, que o Caio acabou de lançar, você tinha acabado de lançar. Acho que não tinha nem aberto o carrinho de vendas ainda estava naquele processo. E aí eu falei para ele, e tem o curso do Caio, e eu queria, assim, bater um papo com você, perguntar para você o que você acha, o que você, né? E aí a gente conversou, e aí ele falou e que ele tinha entrado para o teu curso e que ele indicava teu curso. E aí eu comprei o teu curso e falei, é o último curso que eu vou comprar. Se não der certo com este curso, eu realmente vou largar isso de mão e vou tentar investir em outra coisa para cuidar do meu futuro. Não vai ser isso. Porque... Não, faz sentido, né? Parece que faz batendo cabeça, né? Exatamente. E assim, e foi fantástico, Caio. Desde o primeiro momento, as primeiras aulas, desde que eu comecei a assistir, eu consegui ver o que eu estava fazendo de errado. E aí tá aí a grande diferença do teu curso. Quando a gente é iniciante, a gente tem muitas dúvidas de tudo. A gente tem dúvida de como criar uma estrutura. A gente tem dúvida se você... tem que aumentar o CPC. Você vai lá e aumenta, tá? 2, você põe 10. Tem que aumentar o orçamento. Você vai lá, tá 20, você põe 100. Ou seja, e aquilo não funciona, não dá certo, e você não consegue entender o porquê que não dá certo. E só consegue entender no teu curso porque você entra nesses detalhes e dizer, não pode fazer isso, você não pode dar choque em campanha. Então, tudo isso tem que ser construído, tem que ser aos poucos e construído. Mas você vai específico nessas coisas e que nenhum outro curso fala. A pessoa que está do outro lado, ela não tem o conhecimento que ela tem. Então, para ela, dizer assim, não, gente, olha, se a campanha não rodar, você aumenta o orçamento. Para ela, isso é o suficiente para que a outra pessoa entenda. Só que se ela não disser, olha,
Você tem que aumentar o orçamento, mas você não pode dar um choque na tua campanha, você tem que ir fazendo isso aos poucos, você tem que identificar o que está acontecendo na tua campanha, e a campanha acaba que não roda, e você não consegue identificar qual é o problema de que ela não está rodando. Você não consegue, você fuça, e quanto mais você fuça, pior fica. Quando eu comecei a fazer o teu curso, eu estava com algumas campanhas, acho que umas 3 ou 4 rodando. Uma delas, eu já tinha tido cerca de 6 ou 7 conversões. Mas, muito sinceramente, de pura sorte. Acontece pura muito, sorte. né? O iniciante, o Google parece que fala, você está iniciando agora, então eu vou te dar aqui uma venda. Vou te dar aqui uma venda para você botar mais dinheirinho aqui. Aí você fala, uhul! Aí depois a pessoa para de vender e não sabe o que fazer. Mas só para pontuando o que você está falando, muito obrigado primeiro pelos elogios aí do curso em si, mas é porque uma coisa aconteceu de diferente que eu notei dentro do meu método e antes. Porque antes de lançar, eu não sabia que ia ser tão impactante. Mas uma coisa eu sabia. Como eu fui... Primeira coisa, né? Primeiro pilar de todos. Eu fui esse afiliado que vendeu no Google Ads, né? Eu não fui um produtor que criou um módulo de Google Ads para ensinar a galera. Não, eu vivi isso daí e vivo isso. Então, isso foi uma coisa que foi fácil de eu ensinar. Você conhecia as dores. E segunda coisa, eu conheci muito as dores depois que eu comecei a ensinar no YouTube e também nas mentorias que eu fazia individual antes. Então, eu consegui entender qual era a dificuldade de quem estava iniciando, de quem não estava vendendo, de quem estava perdendo dinheiro, o porquê que ela se confunde, qual o conceito que fica perdido na mente dela. Então, todas as vezes que eu ia criar uma aula, um exemplo assim, aumenta o CPC. Eu já pensava, nossa, eu sei que a pessoa vai questionar isso. Aí eu falo, aumenta o CPC por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo. Se não acontecer isso, você faz isso, isso, aquilo. Porque eu já tinha ouvido tanto aquelas perguntas que na hora que eu ensinar, eu já quebrava as 18 objeções que existiam em volta daquela coisa, né? Tipo, página de vendas do produtor ou link de afiliado? Aí eu criei um módulo só para falar disso, porque eu sei que todo mundo ia perguntar aquilo. Quanto investir? Uma aula só de como investir por esses motivos. Então, acho que o diferencial foi eu ter atendido muita gente e sentido as dores. Quando eu comprei o teu curso, eu voltei lá na minha campanha e eu falei, eu acho que isso aqui não tem mais jeito. De verdade, Caio, já tinha conversões, mas eu falei, isso aqui acho que não tem mais jeito. Eu não tive dúvida, eu fui lá e deletei tudo. Removi tudo. Eu falei, estou começando hoje. Estou começando hoje. Assistindo às suas aulas foi mais fácil para começar a subir campanhas e usando a minha estrutura já não usava o link de afiliado. Então, todo mundo ia perguntar isso aqui nos comentários, tenho certeza. Ela usa página de vendas, ainda bem que você já falou. Marli, no primeiro mês, que você começou tipo, em agosto e setembro, você fechou o mês com qual faturamento? Meu faturamento foi de R$ 2.929. Pô, R$3.000, cara, em um mês, né? Isso é muito bom. Já não consigo tirar meu dinheirinho lá da Hotmart. Já virou CNPJ? Já virou CNPJ? Demorou. Já vai ficar lá. Eu não sei como é que eu vou lidar com isso, entendeu? Porque esse é o problema. Eu já avisei lá na primeira aula, né? Eu falei, já vai olhando o CNPJ, porque para ganhar R$2.000 aqui, não é que vai ser fácil, não gosto nem de repetir essa palavra, que soa muito ruim, né? Mas vai chegar uma hora que pode ser em um mês, pode ser em 3, 4, mas já vai preparando, porque para fazer fluxo de caixa, né? Porque assim, você ganhou R$3.000 em um mês. Aí no próximo mês você vai querer reinvestir. Mas se você não consegue tirar, você tem que tirar do bolso. Aí muitas pessoas pausam campanhas até conseguir tirar. Fala, nossa, daí você atrapalha o processo, né? Mas então, já fez a solicitação do CNPJ ou ainda não? Ai, não, Caio. Eu tenho... a empresa que eu trabalho hoje, eu sou sócia dela, eu sou sócia de uma outra empresa, eu não vou conseguir entrar no Simples. Eu estou pensando aí o que eu vou fazer. Enfim, eu sou contadora também. Eu sou contadora. Então ótimo.